Bom dia pessoal e querido Uzumaki Fanfics apresentando o Governante da Aero Justiça capítulo 11. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 11. Companheiros de cama maravilhosos. Amanda Valer estava em seu escritório em Washington, D.C., com uma expressão tão severa que parecia que a menor coisa a irritava. Ela havia-se imerso em pensamentos pelo que provavelmente fora o mais longo período de sua carreira no mundo das operações secretas. Ler um relatório após o outro, sem censura, sobre o que estava acontecendo ao seu redor, deixava a mulher séria cada vez mais irritada. E com razão, considerando que Lex Luthor estava preso enquanto o agora ex-general Sam Lane fora encontrado morto em sua própria casa. Os relatos eram conflitantes, desde assassinato até um possível suicídio, devido à sua recente desgraça no exército. Mas Valer sabia que era assassinato descaradamente. Não se passa anos nesse negócio de espionagem sombria como ela, para saber quando alguém foi assassinado, mas fazendo parecer que era outra coisa. Ela conhecia bem o general Lane. Ele era um homem de disciplina militar, não importava o que acontecesse com ele, e ela sabia que Lane não tiraria a própria vida por causa do escândalo que lhe custou a carreira militar. Ela havia exigido alguns favores para que os crimes do ex-general fossem varridos para debaixo do tapete, com o preço de o homem perder sua patente militar, sua pensão e praticamente tudo mais que fazia de Sam Lane um general 4 estrelas. Não que isso importasse, já que Valer iria colocar o homem no setor privado, com uma PMC atualmente supervisionada e administrada por alguém que ela conhecia e a quem devia um favor. Além disso, significaria apenas trocar um favor de alguém que ela conhecia por outro de Sam Lane, quando necessário. Mas agora, com a morte do ex-general, era um ponto irrelevante. Ela havia considerado libertar Lex da prisão e escondê-lo em algum lugar para que ele comandasse alguns projetos secretos para ela, mas o homem não era digno da verdade. Além disso, o homem era procurado em quase todos os países, e ela não teria muitos amigos nesses lugares se Luthor fosse solto, apenas para residir em uma parte da nação deles. O risco de ser descoberta e queimar várias pontes por causa de um homem, por mais brilhante que fosse em comparação com os outros, valia a pena ser libertada da prisão. Mas ela precisava de aliados. Esse ninja e os supostos subordinados estavam se tornando um problema para ela e ameaçavam tudo em que ela acreditava. Mas quem ela poderia recrutar para ajudá-la? Só há uma pessoa de quem eu poderia obter algum apoio aliado. Mas será que ele consideraria se aliar a mim? E se considerasse, por quanto tempo? Pensou Amanda Valer enquanto refletia cuidadosamente sobre esse plano que se formava em sua mente. Metrópolis, cobertura de Naruto, cara estava no chuveiro. Ela precisava dele depois da longa e cansativa sessão com Naruto em termos de treinamento para lutar sem depender da super-força superior que normalmente possuía graças ao Sol Amarelo. Cara protestou a princípio, dizendo que já era muito boa, tendo treinado um pouco em autocontrole, e achava que era uma ótima lutadora pelos vídeos que assistia algumas vezes enquanto praticava em seu apartamento. Naruto achou divertido e decidiu testar essa teoria fazendo-a treinar com ele usando alguns de seus poderes depois que ele a avaliou sem eles. Ele havia apontado que havia maneiras, por mais raras que fossem, de tirar a capacidade dela de usá-los, e confiar em tais poderes não era uma coisa inteligente em sua mente. Cara retrucou dizendo que seu primo era do mesmo jeito, mas Naruto retrucou dizendo que o Superman havia melhorado ao longo dos anos, desde seu tempo protegendo os outros e treinando com a Mulher Maravilha. Uma guerreira experiente por mérito próprio. Sem mencionar que, com o casamento iminente do Homem de Aço, fazia mais sentido treinar mais para se manter forte e estar constantemente pronto para defender o que ama. Relutantemente, ela concordou com ele antes que os dois lutassem sem poderes, e depois com alguns deles para ver como ela lutaria contra alguém com poderes. Ou seja, super força, velocidade e um certo nível de voo. Sem visão de calor ou hálito super frio. Ainda não. Naruto queria que ela trabalhasse para eles. Então,
Os dois lutaram em uma sala que ele alterou dimensionalmente para ver se ela tinha o necessário para se igualar a ele em termos de taijutsu, como ele chamava. Para tornar a situação ainda mais divertida, para ele, pelo menos, Naruto fez uma pequena aposta paralela. O perdedor teria que sair da sala nu e levar 30 tapas da Arlequina com sua adorável raquete nova em troca de um brinquedo que ela chamava de Smack Smack, por assim dizer. Cara só concordou porque acreditava sinceramente que seus poderes lhe dariam uma vantagem contra ele quando liberados e queria se vingar de Naruto. Não importa o que ele diga, eu teria vencido se tivesse tido permissão para usar todos os meus poderes, pensou o cara enquanto esfregava delicadamente sua bunda dolorida com a água morna aliviando todas as suas dores. Naruto provou, sem sombra de dúvidas, que era de fato um lutador superior, assim como um super pervertido com as mulheres. O homem superou facilmente a habilidade dela de lutar com e sem poderes. Ela sabia que era impossível vencer alguém como ele sem o uso de poderes, mas quando ela tinha poderes, os resultados surpreendentemente, na mente de cara, eram os mesmos. Ele bloqueava, esquivava ou contra-atacava facilmente todos os socos e chutes que ela tentava acertá-lo, sempre com aquele sorriso pervertido no rosto. O idiota sorriu daquele jeito, sabendo que isso me irritaria, pensou o cara ao se lembrar do rosto dele apenas observando-a de uniforme, suando. Como ele comentou que a camisa, quando encharcada, poderia permitir que ele visse através dela e apreciasse a vista maravilhosa de seus seios ainda em crescimento sendo vistos. Naruto também comentou como ele esperava que eles fossem tão grandes quanto os de Galatia ou possivelmente os seios da Poderosa. Naturalmente, Cara ficou furiosa com seu comentário pervertido e tentou acertá-lo com uma combinação de um soco e 2 chutes. Mas o homem facilmente se esquivou do soco, do primeiro chute, e pegou o segundo chute com ela sendo segurada em um ângulo estranho. O dito ângulo estranho fez com que sua saia curta se amontoasse ao longo de seus quadris, de modo que a calcinha branca que ela usava ficou exposta, o que ele mencionou lascivamente quase imediatamente, e fez Cara desejar ter sua visão de calor para explodi-lo. No final, Naruto a derrotou no taijutsu sem nem suar a camisa. E, conforme o acordo aposta deles, o perdedor saiu nu para Harley gemer na bunda do dito perdedor com seu fiel tapa-tapa na mão. Não sei se devo ficar envergonhada ou excitada com o que aconteceu. Cara questionou em voz alta para si mesma. Eu digo que você deveria estar excitada. Não é vergonhoso ficar excitada quando isso é feito por um parceiro sexual de verdade, comentou Starfire alegremente, que surpreendeu Cara ao entrar no chuveiro e ouvir a pergunta. Starfire? O que você está fazendo aqui? Estou tomando banho, exclamou Cara, envergonhada, apesar de ambas já terem se visto nuas antes em posições muito mais intrincadas. E daí? Não há vergonha nenhuma em dividir o chuveiro com um amante. É muito prazeroso. Eu faço isso o tempo todo com o meu amante Naruto. Sem mencionar a Harley, a Galatia, e eu até fiz isso uma ou duas vezes com a Tala. Eu esperava compartilhar pelo menos um momento com a Era Venenosa ou com a mulher chamada Mercy, mas a situação atual em que me encontro não me permite sair deste prédio. Pelo menos por enquanto, disse Estelar enquanto ensaboava seus lindos cabelos ruivos com shampoo, sem se importar com o olhar surpreso de Cara. Eu sabia que essa mulher era bissexual e tinha falta de modéstia, mas, por que isso não parece demais? Pensou Cara enquanto Starfire pegava o sabonete e o ensaboava por toda a parte. Precisa de ajuda? Acho maravilhoso tomar banho com outra pessoa, pois ela me ajuda a ensaboar lugares que normalmente não alcanço, disse Starfire, enquanto Cara corava ainda mais, imaginando o que aconteceu depois de ensaboar o corpo da mulher Tamara. Não. Não. Tudo bem. Eu consigo me ensaboar muito bem, disse Cara, gesticulando com as mãos à frente do corpo. Ah. Certo. Talvez você pudesse fazer a gentileza de me ajudar a ensaboar meu corpo em vários lugares? Perguntou Starfire enquanto o rubor de Cara se tornava quase atômico enquanto a mulher Tamara lhe entregava o sabonete. O que? É eu? Eu não sei. Eu nunca tomei banho com outra mulher antes, então eu não sei, respondeu Cara fracamente. Está tudo bem.
Posso te mostrar onde usar o sabonete, disse Stellar sorrindo e colocou o sabonete na mão de Cara antes que a mulher pudesse protestar. Espere. Espere. Eu não acho. Protestou Cara antes de sentir suas mãos sendo guiadas sobre o corpo de Stellar pela própria mulher. Não se preocupe. Apenas relaxe e deixe-me guiá-la, disse Starfire com uma voz agora sensual enquanto movia as mãos de Cara sobre seu corpo. Droga! Isso está ficando meio estranho, pensou Cara enquanto Stellar gemia às vezes e ficava claro que a mulher tamarana queria fazer mais do que apenas tomar banho. Nada mal para a primeira vez. Mas não se preocupe, eu posso te ajudar com isso também, comentou Stellar antes de pegar o sabonete das mãos de Cara e, de alguma forma, se aproximar da mulher kryptoniana loira. A ajuda? Ajuda com o que exclamou Cara antes de ofegar de surpresa quando Stellar a beijou de repente, prendeu a mulher na parede e começou a espalhar o sabão por todo o corpo da kryptoniana. Cara, por sua vez, ficou chocada demais com as ações de Stellar para fazer qualquer coisa a princípio. Mesmo que fizesse, Naruto havia tirado seus poderes novamente, então a alienígena ruiva era claramente a mais forte entre elas. Também não ajudou o fato de Stellar estar tocando Cara em todos os lugares certos para excitar a mulher ainda tímida e fazendo a super-heroína loira gemer de prazer. Parecia que quanto mais ela tentava resistir a Stellar e às suas habilidades de tomar banho com outra pessoa, mais a mulher tamarana ficava mais determinada a manter Cara no lugar. Não demorou muito para que ambas as mulheres começassem a gemer, e a resistência de Cara ao ato sexual no chuveiro cessou no processo. Logo, as duas alienígenas estavam balançando os quadris agressivamente uma contra a outra, tocando o corpo uma da outra sensualmente e gemendo o nome uma da outra. E durante todo o tempo, uma foca colocada discretamente no chuveiro estava secretamente gravando tudo para o prazer pervertido de alguém. Com Naruto, Naruto estava observando a tela antes de anotar as coisas em seu caderno. Ele adorava escrever. Era como o Fuinjutsu. Era preciso ter um certo talento para isso. Um certo talento. Claro que Jiraiya tinha algum talento para escrever, mas infelizmente ele se concentrou demais em seu livro, na obscenidade para seu próprio público-alvo. Não havia enredo suficiente quando Jiraiya fez a série, e Naruto sentiu que ela alienava um público muito mais amplo se escrita corretamente para seus interesses. Afinal, sem um enredo decente, tudo que Isha Paradise era em termos de literatura poderia ser facilmente resumido como pornografia sem sentido. Vamos ver. Acho que vou chamar esse de Paraíso Isha, Lésbicas Alienígenas Gostosas, edição interespécies, pensou Naruto enquanto observava as duas mulheres transando apaixonadamente no chuveiro e sua mente elaborando o enredo. Talvez devesse ser a história de duas alienígenas de planetas diferentes, pousando em um, tornando-se amigas, mais que amigas, até que finalmente se tornam amantes. Sim. Isso daria certo. E talvez ambas encontrem um homem atraente que ambas queiram, mas decidam compartilhar para manter viva a amizade e o amor mútuo. Claro que sim. Ser um super pervertido foi demais. Ned Striker, Lex Luthor cerrou os dentes e cerrou os punhos de raiva enquanto estava em sua cela. Eventos recentes, poucas horas antes, em que teve que ferir brutalmente um colega de cela, o confinaram a uma única cela solitária. Sem recursos ou poder para chamar de seu, todos presumiram que Lex Luthor era carne fresca para fazer sua cadela em mais de uma maneira. Então, o homem teve que lutar quase diariamente apenas para sobreviver aos detentos raivosos ou mais agressivos que viviam ali. Muitos dos criminosos atrás dele aqui na prisão foram, ironicamente, ex-empregados de Lex no passado e foram enganados pelo empresário no passado. Seja financeiramente por um trabalho para o qual foram contratados ou em tribunal aberto, onde Luthor testemunhou contra seus ajudantes contratados, mantendo o fato de que os havia contratado. A única razão pela qual os papéis não podiam ser invertidos era devido à falta de evidências, advogados melhores e muito mais recursos em torno dos meios de Luthor escapar da lei. Mas agora que Luthor não tinha nada disso a seu favor, nem amigos
Em posições importantes, a temporada de caça ao empresário implacável estava aberta. E, devido às inúmeras vezes que ele prejudicou seus antigos parceiros, quase todos os criminosos da ilha Strikir queriam a cabeça de Lex como troféu em sua cela. É claro que o fato de ninguém ter conseguido até agora significava que Luthor também era habilidoso em técnicas de sobrevivência e aprendeu rapidamente a ter olhos na nuca. Mesmo ali, na ala destinada ao confinamento solitário, Luthor precisava manter a cabeça fria e a mente aguçada para qualquer ameaça em potencial. Como agora com o visitante aparecendo na frente dele. Então você finalmente veio me matar. Não sei se fico aliviado ou bravo por ter sido você quem fez isso, comentou Luthor sarcasticamente. Não pode ser os dois, perguntou Naruto sorrindo por trás da máscara. Nunca pensei que conheceria alguém mais irritante que o Coringa, mas eu esmagaria seu crânio com minhas próprias mãos se tivesse a oportunidade, disse Luthor enquanto Naruto ria. Claro que sim. Tenho certeza de que você desejaria fazer muitas coisas hoje em dia. Fugir do país, viver em algum lugar agradável, porém remoto, com milhões de dólares guardados em contas bancárias secretas no exterior. Dormir com mulheres que você jogará fora alguns dias depois e silenciar se elas se tornarem um incômodo depois de ter jogado fora. Caramba, eu apostaria, mesmo agora, que você desejaria matar o Superman bem antes do seu tempo acabar, disse Naruto enquanto Luthor franzia ainda mais a testa. Nenhum homem deveria ter tanto poder. Muito menos você e ele, comentou Luthor amargamente enquanto Naruto zombava. Ah, por favor. Poupe-me dessa história amarga e triste sobre o Superman ser tudo o que você deseja ser na vida. Mas não consegue. Ele tem todos esses poderes, que são seus por direito de sangue, e ainda assim não usa nenhum deles para oprimir ou governar as pessoas. Pessoas que são inferiores a ele em todos os aspectos possíveis. Nós dois sabemos que, se a situação fosse invertida e você tivesse poderes, Lex, o mundo cairia de joelhos com seu governo tirânico, com qualquer um que se opusesse a você sendo morto pelas suas próprias mãos. Não se incomode em negar, disse Naruto, com Lex franzindo ainda mais a testa. Sou a maior mente e o maior homem de negócios deste planeta. Meu gênio é incomparável e eu era considerado o ápice da raça humana. Então, o Superman aparece com seus poderes, sua honestidade protegendo as pessoas dos criminosos que ocasionalmente contrato. Ele era uma ameaça para mim, minha imagem, minha empresa e meu legado no mundo. Eu não ia deixar minha grandeza ofuscada por um alienígena que viesse ao meu planeta e tentasse se passar por algo que nós dois sabemos que ele não é, exclamou Lex enquanto Naruto inclinava a cabeça. E o que exatamente ele não é? Perguntou Naruto curiosamente. Um herói. Aquele homem não é um herói. O homem é um alienígena. O homem é uma ameaça. Todos os alienígenas naquela galáxia além do nosso mundo são ameaças. Ameaças ao meu planeta. Ameaças à minha cidade. Minha empresa. Ameaças ao meu legado. Afirmou Luthor enquanto Naruto ria dele. Você se ouve, Lex? Você realmente se ouve falando? Dizendo meu planeta? Minha cidade, e praticamente tudo mais que você acrescenta antes da palavra. Meu quando fala de alguma coisa? Não é tudo sobre você, afirmou Naruto, com Lex estreitando os olhos para ele. Sempre foi sobre mim. Ninguém é mais importante que eu. Lex retrucou e Naruto suspirou. Você me lembra um antigo companheiro de equipe meu. Tão convencido. Tão arrogante. Achava que o mundo lhe devia tudo, mas não dava nada em troca. Na verdade, meu emo de antigo companheiro de equipe odiava o mundo e tudo o que havia nele. Principalmente porque todos ao seu redor tinham tudo e ele não suportava a ideia de outras pessoas serem felizes. Assim como você. Assim como ele. Lex Luthor acredita que tudo tem que girar em torno dele, e todos os outros devem fazer o que Lex Luthor ordena.
Você se olha no espelho e se vê como um deus em carne e osso, com todas as limitações que esse corpo impõe. O que eu vejo quando olho para você é um bastardo egoísta que, em vez de ajudar o mundo a se tornar um lugar muito melhor auxiliando o Superman, escolheu ser um babaca e combater o Homem de Aço a todo momento. O que é uma pena, porque vocês dois poderiam ter trabalhado juntos para tornar Metrópolis e o mundo um lugar melhor para se viver, aumentando assim a grandeza do seu legado ao se juntar ao dele para criar algo verdadeiramente monumental, disse Naruto, com um Luthor parecendo furioso com a ideia. Eu nunca ajudarei aquele alienígena em nada que ele faça. Prefiro morrer, declarou Luthor em tom desafiador. Eu conheço Lex. É por isso que estou aqui. Para ser sincero, sei que provavelmente deveria deixar todos os outros países terem a primeira chance com você. Considerando como Lex Luthor os ferrou de tantas maneiras que nem chega a ser engraçado, mas considerando que você é uma ameaça para o mundo todo, e sem dúvida tem algum plano se formando nessa sua cabeça careca para escapar, não posso correr esse risco, respondeu Naruto enquanto Luthor rosnava para ele. Você sabe que a minha morte só vai fazer de você um alvo para todos os outros, certo? Eles vão querer fazer alguém pagar por não ter tido a chance de me matar. O caçador vai virar a caça, comentou Lex enquanto Naruto apenas dava de ombros. Isso seria verdade se soubessem da minha existência. Ou se soubessem como me caçar. Do jeito que está, tudo o que estariam perseguindo seria um fantasma. Um fantasma. Um espectro sombrio. Como você caça alguém como eu? Lex? Você nem sabe por onde começar e continua falando sobre ser a mente mais brilhante do planeta. Mas se fosse esse o caso, você não estaria aqui nesta cela. Sozinho. Sem um amigo ou aliado no mundo para te ajudar. Sem Amanda Valer. Sem o general Sam Lane do exército. Nem mesmo Mercy. Então me diga, Lex, o que você sabe? Questionou Naruto enquanto Lex odiava suas próprias palavras sendo usadas contra ele. Eu sei que você é um babaca, exclamou Lex antes de se ver preso à parede da cela com uma kunai cravada em ambos os ombros. Desculpe, mas eu realmente não estou com vontade de deixar um pedaço de lixo como você dar a última palavra aqui. Não leve para o lado pessoal. Por outro lado, você provavelmente deveria, já que estou acabando com a sua vida muito antes do Superman perder a sua. Então, é isso. Vá em frente e me odeie muito depois de entrar no inferno, disse Naruto antes de esfaquear Luthor no coração com uma terceira kunai. Só que esse tinha uma etiqueta explosiva. Quando a explosão cessou e os alarmes silenciaram, Naruto estava em outro lugar, e pouco tempo depois, o noticiário noticiou que Lex Luthor havia sido declarado morto. Uma ameaça. A menos para o mundo. Algum tempo depois, em outro lugar, Dona Troy, também conhecida como Moça Maravilha, estava voando por sua própria cidade em patrulha, em sua própria roupa de super-heroína. Semelhante à da Mulher Maravilha, mas a guerreira amazona não estava realmente no clima para patrulhar. Por quê? Sua irmã estava, ou melhor, havia deixado o planeta para se casar. Casada de todas as coisas, em algum casamento intergaláctico com duas outras mulheres e um homem. E não qualquer homem, mas o Superman. Claro, Donna o encontrou algumas vezes, um pouco cautelosa com o Homem de Aço. Já que ela havia sido criada para ser cautelosa com os homens e não confiar totalmente neles com base no que os homens faziam com as Amazonas eras atrás. Dado que o Superman era essencialmente considerado a personificação suprema de todas as coisas masculinas, Donna sempre manteve a guarda alta perto do homem, embora ela pudesse dizer que ele era realmente confiável. Este casamento deixou a guerreira amazona nervosa. Naturalmente, a rainha Hipólita ficou extremamente chateada ao saber da notícia quando Donna chegou à ilha para contar à sua mãe. Na verdade, Hipólita ficou tão chateada que quase deixou a ilha para confrontar o Superman e o resto da Liga da Justiça, na tentativa de impedir que o casamento acontecesse. A rainha amazona não tinha a intenção de que sua filha
junto com alguma outra mulher com status de guerreira, se tornasse algum tipo de concubina real do Superman enquanto outra rainha fosse sua esposa oficial. Já era ruim o suficiente que Diana estivesse em um relacionamento com um homem, algo que ainda queimava a rainha por dentro, mas fazer parte do harém agora adquirido por esse homem com outras duas mulheres, não importava se elas próprias eram guerreiras, era um insulto a tudo que as Amazonas defendiam, e ela queria pôr fim a essa farsa imediatamente. Felizmente, Hipólita não deixou Temícera porque Dona imediatamente se ofereceu para conversar com o Superman sobre o assunto e fazê-lo cancelar o casamento, ou convencê-lo a tirar Diana dali e voltar para casa. Infelizmente, Dona descobriu que seu apelo para tirar Diana do casamento, em todos os sentidos da palavra, era uma causa perdida, já que o Homem de Aço explicou como as coisas aconteceram em Almerac com a rainha incrivelmente teimosa. Se o casamento não ocorresse como planejado, Almerac declararia guerra à Terra, e sua rainha garantiria que todos os envolvidos no desrespeito contra ela fossem responsabilizados. Isso incluía não apenas ele próprio, mas também Diana e a própria Grande Barada. O casamento não visava apenas unir a Terra e Almerac em uma aliança poderosa, mas também evitar que uma guerra desnecessária acontecesse. Dona entendia. Ela não gostava, mas entendia mesmo assim. Alianças eram feitas ou destruídas por meio de casamentos arranjados, com termos e condições inegociáveis. O Homem de Aço não escondia seu amor ou afeição por Diana pelo que Dona vira quando os dois estavam juntos. Além disso, era inútil implorar para que o casamento fosse cancelado por causa do Homem de Aço, e vários outros que iriam ao casamento estavam prestes a ir embora logo após o problema com o único membro dos Titãs, Mutano, ter sido devidamente resolvido. Espero que minha irmã esteja feliz com isso. A ideia de ela dividir um homem com outra mulher me parece estranha. Mamãe não vai ficar nem um pouco feliz com essa notícia. Como posso contar a ela que falhei na minha missão? Pensou Dona, enquanto se perguntava como isso funcionaria, já que sabia que Diana era uma mulher teimosa como sua mãe. Receber ordens de outra rainha, muito menos de uma mulher que ficaria com o mesmo homem, não era algo que a jovem Amazona esperava que acontecesse. Dona nem tinha certeza de como Diana lidaria com esse estranho relacionamento. Afinal, sua irmã estaria disputando de certa forma com outra guerreira chamada Grande Barda nessa confusão também, e Dona tinha certeza de que a rainha de Almerac adoraria colocar as duas mulheres uma contra a outra enquanto ganhava influência sobre o Superman. Pelo menos era isso que Dona pensava sobre o assunto. Olá! Exclamou Naruto por trás de sua máscara Kitsune enquanto acenava freneticamente para a dona de um prédio próximo. O que em nome de Zeus? Perguntou Dona ao ver o ninja mascarado acenando para ela como um idiota. Aqui! Aqui, peitos maravilhosos! Exclamou Naruto, sabendo que isso deixaria a guerreira amazona chateada. Do que você me chamou? Perguntou Dona enquanto encarava o rosto mascarado de Naruto com uma intensa raiva. Peitos maravilhosos? É esse o seu nome, certo? Não. Droga! É peitos maravilhosos? Ou talvez peitos maravilhosos? Batida maravilhosa! Exclamou Naruto, enquanto desviava da Amazona furiosa que tentava arrancar sua cabeça com os punhos. Não sou tão gentil quanto minha irmã Diana em relação aos comentários obscenos que homens como você fazem sobre o meu corpo. Não vou tolerar isso, declarou Dona ao ver o ninja mascarado apenas balançando a cabeça. Entendo. Consigo ver a semelhança. E não apenas no tipo físico. Mesmas feições. O temperamento também. Embora fique claro pela sua agressividade que ela era a irmãzinha legal. Não como você. Não é de se admirar que tantos homens babem pela Mulher Maravilha por você, disse Naruto ao ver os olhos de Dona se estreitarem. Minha irmã recentemente renunciou ao título de Mulher Maravilha e o deu a mim para continuar a honra das Amazonas de Temícera, comentou Dona, o que era verdade, já que Diana ficaria em outro planeta por sabe-se lá quanto tempo,
Ela não poderia mais ser a Mulher Maravilha e, como tal, teria que entregar o título a Donna. Mesmo agora, os membros fundadores presentes no casamento teriam que usar o laço da verdade, e a própria roupa em si era para a campeã que vencesse o concurso. Uma que Diana havia vencido e, portanto, conquistado o direito de usar, mas agora teria que abrir mão após o casamento. Não era algo que Donna imaginava que aconteceria tão cedo, e tinha certeza de que nem Diana nem sua mãe. Ainda assim, Donna sabia que era seu dever substituir Diana naquele caso, ou em qualquer outro que a impedisse de ser a Mulher Maravilha. Sério? Interessante. Ah, que bom! Você também é muito gostoso. Sem dúvida. Além disso, eu sei que a Mulher Maravilha e o Superman são um casal. Não faz sentido se meter na vida deles desse jeito. Esses dois heróis merecem ficar juntos, e pelos deuses do ramen e super pervertidos lá em cima, vou garantir que continue assim para sempre. Ninguém no universo vai atrapalhar o relacionamento deles. Ninguém, eu digo, declarou Naruto de forma dramática, numa postura estranha, digna de Maitugai, sempre que ele reclamava da primavera da juventude. Eu não sei quem você é, mas está claro que sua mente não é sensata, disse Donna enquanto Naruto se agachava e passava o dedo em um círculo no chão. Tão malvado. Por que todas essas mulheres bonitas e inteligentes têm que ser tão malvadas comigo? Perguntou Naruto a si mesmo enquanto nuvens de chuva surgiam sobre sua cabeça e caíam sobre ele. Eu não quis insultá-lo, quer dizer, respondeu Donna sem saber o que dizer enquanto voava para mais perto dele. Então, você não está sendo mal? Perguntou Naruto enquanto fungava por trás da máscara. Não, respondeu Donna para apaziguar o homem mascarado e deprimido enquanto voava para mais perto dele. Sério? Perguntou Naruto enquanto Donna assentiu. Sério, respondeu Donna antes de pousar no telhado perto de Naruto. Incrível! Obrigado, Wonderknockers! Exclamou Naruto antes de surpreender Donna e abraçá-la de repente, com um rosto mascarado enterrado profundamente em seu busto impressionante. Sai de cima de mim, protestou Donna, percebendo que a força dele era praticamente igual à dela e não poderia ser removida tão facilmente. Mas eu gosto de deitar a cabeça nos seus seios. Eles são travesseiros maravilhosos para dormir, disse Naruto, apesar de suas palavras serem abafadas pela posição em que se encontrava, enquanto suas mãos iam até a bunda dela e agarravam cada nádega com força. Demônio pervertido! Exclamou Donna com raiva e finalmente se livrou do abraço de Naruto e o jogou para longe dela. Pervertido? Eu não sou um pervertido. Eu sou um super pervertido, declarou Naruto aos céus em outra pose dramática, o que só pareceu enfurecer Donna ainda mais. Vou mandar você para o submundo para ser torturado por Eras pelo próprio Hades, disse Donna com raiva enquanto se preparava para esmagar aquele idiota até virar pasta. Espere. Espere. Eu sei que você está brava. E me desculpe. Eu só fiquei exagerado quando te conheci, respondeu Naruto, fingindo-se fraco e frágil diante dela, implorando por sua vida. Os sacrifícios que alguém faz por uma boa brincadeira. Eu ainda vou te bater até virar polpa, declarou Donna, ainda com raiva. Que tal uma competição? Uma espécie de corrida. Você me persegue pela cidade e tenta me capturar por umas 3 horas. Se você vencer, meu corpo vira pó com a sua fúria feminina e os punhos superpoderosos da Amazona, sempre virtuosa, ofereceu Naruto. Enquanto Donna estreitava os olhos para ele. E se você ganhar? Perguntou Donna cautelosamente. Se eu ganhar, terei passe livre para a derrota que você quiser me dar agora, e mais um no futuro. Caso um encontro parecido aconteça novamente, respondeu Naruto com Donna rangendo os dentes, sabendo que seu desejo de machucá-lo teria que esperar até que ela ganhasse a aposta. Ela não precisava aceitar, mas algo dizia Donna que aquele homem não era o que aparentava, e não aceitar só a deixaria mais furiosa.
Não se pode simplesmente usar aquelas roupas e agir como ele quando sua força praticamente rivaliza com a de uma guerreira amazona como ela ou até mesmo Diana. Não. Ele estava se fazendo de bobo para pegá-la desprevenida, e até então, o homem havia conseguido. Mas não mais. Aceito seus termos. Quando começamos? Perguntou Dona enquanto Naruto sorria por baixo da máscara. Agora, exclamou Naruto antes de passar correndo por ela e dar um tapa forte na bunda de Dona. Batata. Você está morto. Está me ouviu, cara? Gritou Dona enquanto corria atrás do ninja mascarado, rindo de sua vergonha. Talvez eu tenha exagerado na última parte, não? Pensou Naruto. Enquanto corria pelos telhados e podia sentir a Amazona furiosa voando em sua direção com a intenção de esmagá-lo em pedaços. Esquivar-se para a esquerda, mover-se para a direita e pular para todos os lados para despistar Dona era divertido para Naruto. Ela era rápida, ágil, afiada como um chicote e estava ficando mais esperta em antecipar seus movimentos. A guerreira amazona quase o pegou 2 vezes, mas Naruto conseguiu se esquivar no último instante, e ambas as vezes pareceram enfurecer Dona ainda mais. Fique quieto, seu demônio, exclamou Dona, pois estava lentamente perdendo a paciência e só queria despedaçá-lo. Que tal, não? Naruto retrucou antes de pular do ar-condicionado em que estava quando Dona estava quase em cima dele e a viu destruí-lo. Isso é tão irritante. Como ele consegue continuar fazendo isso? Pensou Dona enquanto encarava o ninja claramente entretido. Pergunta: seria errado perguntar que tipo de calcinha você está usando? Perguntou Naruto com Dona olhando feio enquanto tentava pegá-lo e quebrá-lo em pedaços. Não vou entrar no seu jogo e te dar uma resposta, respondeu Dona, enquanto tentava chutá-lo, mas ele se esquivou e sabia que estava afetando então, calcinha com babados? Calcinha listrada? Calcinha branca ou quase toda branca com um desenhozinho no centro? Ou é uma tanga? Uma daquelas tangas justas que funcionam como uma segunda pele? Perguntou Naruto, deixando Dona ainda mais irritada. Calha a boca, exclamou Dona enquanto via assumir uma pose pensativa. Não. Nada. Não pelo que senti ao apalpar sua bunda maravilhosa mais cedo. Você poderia. Você poderia mesmo estar sem calcinha? É isso. Você vai ficar sem calcinha? Não. Sem calcinha, não. Acho que o termo aqui seria ir Amazona, já que parece mais adequado, como sua roupa. Esse macacão vermelho e dourado que você está usando pode cobrir mais pele, mas não significa que não seja tão sexy quanto a roupa de Mulher Maravilha da sua irmã. Mal posso esperar para te ver com esse traje e armadura, comentou Naruto, enquanto Dona soltava um grito de raiva e o atacava. Ela quase o pegou naquele segundo. Você não verá nada porque vou arrancar seus olhos e enfiá-los goela abaixo, exclamou Dona, sentindo-se insultada e insultando a cultura amazônica por causa daquele homem. Essa foi por pouco. Você quase me pegou daquela vez. Mas, infelizmente, não vai ser assim, e nosso joguinho chega ao fim, disse Naruto dramaticamente antes de pular do prédio para as ruas abaixo. Quando Dona correu para pegá-lo, ela percebeu que sua forma não estava em lugar nenhum e ficou confusa sobre como ele conseguia fazer isso tão facilmente. Isto não acabou. Vou pôr as mãos em você. E quando isso acontecer, nenhum dos seus deuses vai te salvar de mim, pensou Dona, furiosa. Não, você não vai, ecoou a voz de Naruto no céu e fez Dona olhar ao redor. Sim, eu vou, respondeu Dona, sentindo-se como se estivesse falando sozinha e se sentindo um pouco tola. Não, respondeu Naruto ecoando em resposta. Bate-caverna, algum tempo depois, não vou perguntar como você conseguiu esse número. Mas peço que não me ligue mais. Nunca mais, disse Batman na linha com a única pessoa com quem ele não queria falar naquele momento. Sua preocupação foi registrada e provavelmente não será registrada. Mas, mesmo assim, precisamos conversar sobre algumas coisas,
disse Amanda Valer do outro lado da linha. Não tenho nada a dizer a você ou ao que você representa, respondeu Batman. Friamente. Bem, eu sei. Sei que você está tendo problemas com um certo grupo de ninjas em Gotham City e eles fizeram de você um homem procurado pelo departamento de polícia, disse Valer, sabendo que isso chamaria toda a sua atenção. Qual é o seu ponto? Perguntou Batman enquanto esperava Valer lhe dizer o que ela queria com a ligação. Tenho o mesmo problema ninja que você. O ninja que você está caçando, mas sem dúvida não consegue por algum motivo, é um que eu também desejo caçar. Ele matou o Dr. Hamilton e recentemente matou o ex-general 4 estrelas Salame, junto com Lex Luthor. Não posso provar com os dois últimos, mas sei que era ele, disse Valer enquanto Batman estreitava os olhos. E por que esse ninja iria atrás do Dr. Hamilton? A menos, é claro, que ele estivesse trabalhando para você e os outros dois, questionou Batman, enquanto Amanda Valer ficou em silêncio por um breve momento. Não vou confirmar nem negar isso. O que importa é que este ninja e seu grupo mataram 3 pessoas que eu respeitava em suas áreas. Sem mencionar que ele causou muitos danos ao lado que eu represento. Suspeito que este seja o caso de vocês, mas de maneiras muito menos prejudiciais, comentou Valer enquanto Batman permanecia em silêncio por um momento. Mesmo que o que você diga seja verdade, Valer, não importa. Eu posso lidar com isso do meu jeito, disse Batman enquanto Amanda ria. Você consegue? Você nem consegue mais se movimentar livremente pela sua cidade como Batman sem que a polícia tente te caçar. Não que importe se você continua como Batman ou não. A taxa geral de criminalidade caiu significativamente por medo de que essa nova pessoa volte e os mate. Mas, do jeito que está, nós dois queremos que esse ninja e o pequeno grupo que ele formou sejam derrotados. É por isso que eu quero propor uma aliança. Reunimos nossos recursos e derrotamos esse inimigo antes que as coisas saiam do controle para nós dois. Disse Valer enquanto Batman franzia a testa. Já saiu do controle. Meu filho se certificou disso, pensou Batman enquanto olhava para o elevador que levaria à mansão Wayne, onde seu filho Damien estava morando com Talia e Alfred lhe fazendo companhia. Fora uma pílula amarga de engolir, mas Bruce Wayne não estava disposto a rejeitar o filho ou deixá-lo ser contaminado pelo avô biológico do menino. Alfred levou um sermão pesado, mas, com o tempo, o Cavaleiro das Trevas começou a entender a situação e passou muito tempo com o garoto curioso. Quanto mais Bruce passava com ele, mais a dor no coração pela perda dos pais parecia diminuir, e ele começava a sentir um vínculo com Damien. Um fascínio que ele não sentia desde que o próprio Bruce era menino, assistindo ao programa do Fantasma Cinzento com o pai. Acontece que Damien nutria um fascínio semelhante, e os dois assistiam aos programas clássicos juntos, com Talia ao lado. Alfred observava toda a cena de longe, com um sorriso no rosto idoso que o leal mordomo não demonstrava a ninguém desde os velhos tempos da juventude de Bruce Wayne. Foi realmente a primeira vez em anos que Bruce Wayne baixou a guarda e simplesmente aproveitou a vida simples de um homem de família. Se esse mestre ninja descobrir nossa aliança, ele tomará medidas contra nós dois. Uma ação violenta. Nós dois sabemos que ele não hesitará em nos eliminar ou a todos que conhecemos, alertou Batman enquanto Valer permanecia em silêncio por um segundo. Esse é um risco que temos que correr. Ou você prefere que esse mestre ninja faça justiça com as próprias mãos, matando a seu bel prazer? Pelo que sabemos, ele pode acabar atacando pessoas inocentes quando não houver mais criminosos para atacar. É esse o risco que você quer correr? Perguntou Valer, com Batman franzindo a testa. Precisamos ser discretos. Incrivelmente discretos, respondeu Batman, sentindo que Valer concordava com a cabeça do outro lado da linha. Isso nem precisa dizer, Bruce. Como você deseja entrar em contato comigo em um futuro próximo? Perguntou Valer enquanto ouvia Batman reclamar na linha por usar seu nome verdadeiro. Não se incomode
Entrarei em contato com você. Minha criptografia é melhor. Além disso, não diga meu nome verdadeiro novamente quando conversarmos. Ou esta aliança estará morta, respondeu Batman. Antes de desligar e refletir profundamente sobre o assunto, o mestre ninja deixou claro por meio de seus subordinados que qualquer investigação mais aprofundada resultaria em mortes fatais para aqueles próximos a Bruce Wayne ou Batman. O ataque ao comissário Gordon, a ameaça à filha do homem e, finalmente, a forma como Alfred quase foi morto em um encontro secreto provaram ainda mais que ninguém próximo a ele estava seguro. Se este ninja fosse tão longe com eles, ele atacaria Talia? Ou, Deus me livre, Damien. Seus instintos lhe diziam que sim. Seus instintos diziam a Bruce Wayne para não fazer aquilo. Pelo bem deles e da sua própria mentalidade. Mas o problema de dizer não era que Bruce Wayne estava perto de deixar de ser o Batman. Ele não conseguia deixar de ser o Batman. Simplesmente não conseguia. Cada fibra do seu ser o compelia a ser o cavaleiro das trevas e lutar contra o mal. E, no entanto, lutava contra outra compulsão. A de ser um homem de família. A de proteger sua família, que agora está na barriga de aluguel e, agora, biológica, com este último atualmente no andar de cima com Alfred. Ele agiria com cuidado ali. Com muito cuidado. No instante em que as coisas se tornassem perigosas demais e a ameaça a ele surgisse, Bruce mudaria de estratégia para protegê-los com todo o seu ser. O homem só esperava que fosse o suficiente. Com Naruto. Então Valer esteve em contato com o Batman, disse Naruto enquanto Estelar estava conchegada contra ele na cama de um lado e Tala do outro, com as duas mulheres tendo passado um tempo com ele. Mais cedo em outra homenagem incrível. Harley estava no quarto ao lado, desfrutando da sensação prazerosa de cara nua e contida, por magia, com a boca na feminilidade da loira louca. Cara, sem saber. Provocou Harley ao negar aos seus bebês, as duas hienas, um pouco de costela quando eles queriam, e decidiu dar uma lição na kryptoniana. Sim. Pelo que ouvi acima da mansão Wayne, os dois formaram uma aliança. Ainda é difícil acreditar que alguém como Bruce Wayne seja o Batman. Imaginei que Valer pudesse descobrir, dado seu próprio nível de inteligência, recursos e astúcia. Mas por que esconder isso dos outros? Por que esconder isso do Dr. Hamilton? Do General Lane? Da Tala? Ou até mesmo do Luthor? Questionou Galatia, com Naruto sorrindo para ela. Quem pode dizer que ela não contou? General Lane, imagino que ela tenha contado recentemente, porque os dois pensam parecido até certo ponto. Além disso, o ex-general teria, e poderia ter usado isso como alavanca para conseguir alguns contratos militares da Wayne Enterprises se jogasse as cartas corretamente. O Dr. Hamilton não teve a força de vontade necessária para resistir a um interrogatório se fosse pego pela Liga da Justiça por suas contribuições a Cadmus. A informação não teria interessado Tala nem um pouco. Quanto a Luthor, aposto que ela não contou a Luthor porque ele teria agido com base na informação quase instantaneamente, atentado contra a vida de Bruce, ou encontrado uma maneira de chantageá-lo. Embora esta última opção fosse ideal para Valer, acho que ela também acreditava que Luthor teria feito isso às escondidas, sem contar a ela, disse Naruto enquanto Galatia refletia e assentia. Então, como você quer lidar com os dois? Perguntou Galatia antes de tirar sua malha branca e deitar nua na cama para o deleite dele. Vou deixá-los tramar por enquanto. Eu já ia acabar com a Valer de qualquer jeito. Ela tem usado todos os recursos disponíveis para encontrar maneiras de me rastrear. Embora seus esforços tenham sido infrutíferos até agora, não vou deixar a sorte da Valer mudar e ela conseguir um golpe de sorte em nossa localização, respondeu Naruto. Enquanto gemia de prazer ao sentir seu pau agora dentro de Galatia. Ótimo! Eu a quero morta. Eu a ouvia falando com meus ouvidos às vezes quando eu estava em Cadmus. Sempre falando como se eu fosse uma propriedade.
Como se eu fosse um produto ou ferramenta que ela pudesse usar sem se importar com o que acontecesse comigo. Já passou da hora daquela vadia arrogante ser tirada do jogo, disse Galatia enquanto movia o corpo para cima e para baixo com força, adorando a sensação prazerosa que isso proporcionava. E ela vai morrer em breve, Galatia. Eu te prometo isso, disse Naruto enquanto observava a mulher cavalgando com paixão, gemendo seu nome e o quanto ela amava ser fodida por ele. Droga, ele amava a vida. Whirlpool algum tempo depois, o clone das sombras de Naruto, conhecido como Uzumaki Mema, olhou para a mulher à sua frente. É claro que, dada sua aparência, o termo mulher parecia ser uma simples generalização do seu gênero, e não o que ela era fora dele. A mulher à sua frente poderia facilmente ser descrita para todos os fins, como uma garota gato. Sério. Essa mulher parecia literalmente uma chita de verdade, com pintas e tudo, cauda, pelos, garras e tudo o mais que se possa imaginar. Estou um pouco surpreso que tenha vindo me ver pessoalmente, senhora Minerva. Normalmente, a política é se entregar à polícia e fazer uma ligação para minha empresa. Sua presença aqui neste ambiente pode gerar má fama para mim, disse Mema, embora a mulher não tivesse exatamente um encontro marcado com ele e só tivesse chegado lá depois de escapar da segurança antes de ter uma briga feia com Mercy. Falando em Mercy, a mulher estava sendo tratada pelos médicos de plantão da empresa, caso alguém aqui se machucasse devido a um acidente de laboratório. Mercy não era alguém que se pudesse derrubar facilmente, na maioria das vezes, dava o troco. A mulher dos gatos à sua frente também tinha alguns ferimentos, sendo um deles um olho roxo enorme, de onde Mercy levou um belo golpe. Não que isso fosse aparecer em menos de uma hora, já que Bárbara Minerva, também conhecida como Cheta, tinha um bom fator de cura e alguns dos ferimentos já estavam cicatrizando bem. Eu sei. Mas eu estava desesperada. Precisava te ver pessoalmente. Minha experiência anterior com homens com quem faço negócios tende a quebrar acordos ou promessas para benefício próprio, disse Bárbara enquanto o observava cautelosamente, assim como os vários seguranças bem armados espalhados pelo escritório. Afinal, Mema tinha que desempenhar o papel de uma pessoa normal. Eu não sou o Luthor. Ao contrário de alguns que esperam que eu erre e me torne um criminoso secreto escondido atrás de uma imagem corporativa, eu não sou um cara mau. No tempo em que assumi esta empresa de Lex e a transformei na Whirlpool já dobrei os lucros da empresa e a levei a novos patamares, com as ações disparando. Tudo isso sem recorrer à fabricação de armas e ao envio de produtos perigosos antes que pudessem ser devidamente testados para uso seguro, disse Mema, com Bárbara concordando. É por isso que quero trabalhar para você. Eu teria vindo antes, quando você anunciou o programa, mas fui cautelosa. Sou bióloga, especialista em genética. Com o financiamento certo, eu poderia ajudar a melhorar o corpo humano e expandir a pesquisa médica. Várias vezes por meio da minha pesquisa genética, ofereceu Bárbara, enquanto Mema assentiu. Sim, posso perceber isso pelo currículo que você forneceu, apesar de ter que entrar aqui escondido e lutar contra Mercy do lado de fora do meu escritório. Impressionante, aliás. Percebi que, embora você não tenha experiência real em lutas, além dos seus instintos animais, Mercy não é nenhuma desleixada, e derrotá-la antes de eu te derrotar é realmente digno de elogios, disse Mema, enquanto Bárbara olhava surpresa, pois presumia que ele ficaria furioso por ela ter derrotado Mercy. Antes dele disparar uma arma tranquilizante escondida em sua mesa, que a derrubou até que a segurança chegasse. Sério? Perguntou Bárbara enquanto Mema sorria e assentia. Significa que você está determinada. Admiro aqueles que estão determinados a consertar as coisas e não apenas se acomodam, chafurdando em autopiedade, disse Mema enquanto Bárbara assentiu. E agora? Perguntou Bárbara, enquanto olhava para os seguranças armados que faziam os empregados de Lex parecerem uma piada. Agora vem a parte em que decidimos como te trazer aqui, sem deixar de garantir que a mídia não exagere. Primeiro,
Você vai com a minha segurança aqui e vai esperar a polícia te pegar. Oficialmente, você é um criminoso procurado, explicou Mema, para choque de Bárbara. Mas eles vão me prender, protestou Bárbara enquanto os guardas apontavam suas armas para ela, mas Mema levantou a mão para impedi-los e impedi-la de continuar a agir. Eu sei que sim. Mas é procedimento padrão. Não vou apresentar queixa contra você, se é isso que a preocupa. Um dos meus advogados, que a representará daqui em diante, chegará logo após sua chegada à delegacia e a libertará no mesmo programa que eu consegui que o Sr. Fries, a doutora Isley e o Sr. Hagen fizessem, em termos de reintegração à sociedade, depois que sua situação geral for devidamente examinada, respondeu Mema, enquanto Bárbara parecia inquieta. Eu não gosto de gaiolas. Meus instintos animais me deixam nervosa, comentou Bárbara enquanto Mema assentia. É por isso que vou pedir que lhe permitam esperar em uma das salas de interrogatório com apenas um policial até meu advogado chegar, disse Mema enquanto Bárbara rosnava um pouco. Eu ainda vejo isso como uma gaiola, resmungou Bárbara. Eu entendo-o porquê, mas pelo menos não parece uma. Além disso, uma gaiola para animais tem barras em todos os lados como paredes e uma porta com barras para entrar ou sair. No mínimo, você estará em uma sala que não se parece com uma gaiola onde um animal seria visto. Contanto que seus instintos animais não a vejam como uma gaiola, você não terá vontade de atacar como uma, respondeu Mema enquanto Bárbara assentiu. Se você acha que isso é melhor, disse Bárbara enquanto Mema assentiu. É para o meu bem. Não se preocupe, tenho o que você me deu aqui e posso facilmente consultar seus outros trabalhos anteriores também. Fique tranquila, senhora Minerva, com certeza haverá uma vaga para você aqui na Whirlpool Inc., e o mesmo pode ser dito sobre o seu trabalho ser do meu interesse, disse Mema, com Bárbara assentindo antes de se levantar. Obrigada, senhor Uzumaki. Mais uma vez, peço desculpas por invadir sua empresa só para vê-lo, disse Bárbara enquanto Mema ria. Águas passadas. Na verdade, me sinto lisonjeada que uma mulher adorável como você tenha ido tão longe para me ver dessa maneira. Acho que isso me faz sentir desejável, brincou Mema enquanto Bárbara corava, embora mal fosse perceptível por trás do pelo. Depois que Bárbara saiu, Mercy chegou cerca de 10 minutos depois, mancando um pouco, mas nada que não pudesse ser tratado pessoalmente por ele. Ela também tinha um olho roxo. As roupas que Mercy usava estavam levemente danificadas do ataque de Cheta, e a mulher, agora furiosa, estava com uma carranca. Espero que você reduza o pagamento dela para cobrir o dano causado, comentou Mercy enquanto Mema usava seus poderes para curá-la rapidamente para que ela não precisasse mais andar mancando por um tempo. Seja gentil, Mercy. Você tem que admitir, foi impressionante alguém chegar até aqui e sobreviver a uma luta feroz com você. Instintos animais ou não, Bárbara te levou ao limite com sua agilidade e os reflexos felinos que seu corpo possui por ser parte chita, respondeu Mema enquanto Mercy rosnava com raiva. Você gostaria do corpo dela de uma forma pervertida. Mesmo assim, eu não achava que bestialidade fosse sua praia. Comentou Mercy enquanto Mema sorria. Só seria bestialidade se ela não fosse humana. Ela é metade humana e metade chita. Mas estou divagando. A questão é que Bárbara Minerva é considerada, ou foi considerada, a maior geneticista do mundo quando se trata de alterar genes no corpo com os de outras variáveis genéticas. Li alguns dos trabalhos dela antes mesmo de ela vir aqui me ver. Não é nada ruim. Se feito corretamente, esse splicing, como é chamado, ajudaria muitas pessoas com seus problemas. Cura acelerada. A capacidade de correr mais rápido. Força aprimorada. Um reforço no sistema imunológico de uma pessoa. Até mesmo eliminando doenças genéticas fatais ou doenças mortais que uma pessoa herdou ao longo do tempo. Um metabolismo acelerado para aqueles que precisam. Dependendo da comida que comem, com outras possibilidades esperando para serem exploradas pelas pessoas certas como eu,
respondeu Mema antes de mostrar a ela alguns dos resultados de laboratório que Bárbara conseguiu guardar e que, na verdade, queria mostrar para sua entrevista um tanto quanto incomum que acabará de ter com ele. Se Luthor estivesse aqui, ele iria querer dissecá-la e usar as amostras coletadas para recriar sua condição, comentou Mercy enquanto Mema sorria. Eu não sou o Luthor. Nem pretendo deixar a condição dela se perder em termos de estudo. Os dados que ela tinha sobre si mesma, somados ao que aprendemos com eles em nosso próprio laboratório, nos fornecerão uma visão aprofundada de como isso aconteceu e como possivelmente reverter. Posso facilmente dizer que a mulher quer trabalhar aqui principalmente na esperança de encontrar uma cura para sua condição, o que não tem o problema em lhe fornecer. Ao mesmo tempo, assim que Bárbara estiver curada de sua condição, ela poderá ajudar a replicar o processo de uma maneira muito mais segura, porém controlada e, mais importante, reversível, rebateu Naruto, com Mercy assentindo. Harvey de intendente está se recuperando bem. Conversei com a noiva dele, Grace, de novo. A casa que vocês ofereceram para eles morarem juntos e o ajudarem a se recuperar foi um toque especial. Eu só queria que eles não estivessem sendo invadidos por repórteres, disse Mercy, sabendo que a imprensa ainda estava se divertindo com Harvey sendo curado e alguns até tentando provocar o Duas Caras a reaparecer para trazer algo para o jornal. A segurança que ordenei para protegê-los desse assédio está cumprindo seu papel? Perguntou Mema em tom sério. Com certeza. Um dos repórteres do Planeta Diário, chamado Clark Kent, deseja entrevistá-los para o jornal. Como eles são patrocinados pela Whirlpool Inc., ele achou que seria sensato obter nossa permissão primeiro, caso não houvesse problema em falar com eles. Ele promete ser civilizado no interrogatório, disse Mercy, sabendo que não se tratava do próprio homem, já que soube por seu atual empregador que Clark Kent era, na verdade, o Superman. Olhando para trás, Mercy teve vontade de se dar um tapa por não ter percebido antes. Além disso, descobriu que ele estava indo para Almerac para se casar com uma rainha guerreira do planeta e viver lá dali em diante. O que era uma pena, já que o homem escrevia artigos de interesse humano tão maravilhosos e realmente sabia como tocar o coração das pessoas que liam suas obras. Entendo. Com o verdadeiro indo para o casamento e para uma nova vida, o caçador de Marte precisa assumir o controle por um tempo, até que Clark Kent sofra uma espécie de acidente e esteja oficialmente morto. Ainda assim, está claro que o verdadeiro Clark Kent teria feito a mesma coisa se ainda estivesse no planeta, e duvido que o marciano chegue ao ponto de tentar ler a mente de Harvey, dado o procedimento realizado. Então, deixe-o fazer isso. Além disso, o mundo logo sofrerá a perda de um tempo sem Clark Kent para escrever artigos de interesse humano, e acho justo que precisemos dar a ele o máximo de boas histórias possível. Nem que seja para ajudar a continuar o legado que ele deixa para trás quando tudo terminar oficialmente, respondeu Mema, sabendo que seria justo proteger o legado de Clark Kent tanto quanto do Superman, mesmo que fossem a mesma pessoa e vivessem vidas diferentes. Avisarei o Sr. Kent imediatamente, disse Mercy antes de sair da sala. Para fazer a ligação para o Planeta Diário. Já que está aqui, Mercy, veja se consegue falar com o Sr. Henry Irons. Quero falar com ele sobre o traje que ele desenhou originalmente para a polícia. Acrescenta Mema, enquanto Mercy olha para trás com curiosidade. Por quê? O traje que ele desenhou foi considerado perigoso demais para ser usado, perguntou Mercy, enquanto Mema assentiu, já que era perigoso. Na época, sim, era perigoso. Precisava de trabalho adequado, testes de campo, mais testes e um monte de outras coisas que Luthor não fez. O que resultou naquele fiasco que fez o Sr. Irons pedir demissão. Quero que ele esteja aqui trabalhando conosco para ajudar a criar uma versão melhorada para a polícia usar e nos proteger ainda mais do crime. No mínimo, veja se o Sr. Irons está disposto a vir aqui falar comigo pessoalmente sobre o assunto. Tanto o potencial e brilhantismo com o que ele pode fazer não devem ser desperdiçados, disse Mema enquanto Mercy assentiu, embora
não tivesse certeza se o homem aceitaria. Ouvi dizer que ele está na Liga da Justiça ultimamente. Ele atende pelo nome de Aço. Acredito que seja em homenagem ao Superman o principal motivo. Acrescentou Mercy, só para garantir. Mais uma razão para contratá-lo. Ele pode ser meu elo com a Liga da Justiça em termos do que ambos os lados têm a oferecer um ao outro, comentou Mema, sabendo que tal atitude deixaria a Liga da Justiça mais próxima dele e de suas operações. Sem dúvida, isso aumentaria a paranoia do Batman, se não o deixaria muito nervoso, por ter uma possível ameaça com conexão na Liga. Você só quer uma desculpa para fazer o Batman suar por baixo da máscara, disse Mercy com um sorriso irônico no rosto. Sem comentários, respondeu Mema com um sorriso irônico. Enquanto observava Mercy balançando sua bunda maravilhosa para fora do quarto. Ele estava tão ansioso para isso depois. Ela e Pamela juntas, se Mema conseguisse o que queria. O que ele geralmente fazia. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.